Então, aqui, vou resumir um pouquinho o que ele conta. Que Krishna foi criado, né? A história do Krishna personagem, né? Ele foi criado numa comunidade pastoril. Ele nasceu numa prisão. Não conta aqui o contexto, porque que os seus pais estavam presos. Vasudeva e Devaki. Mas eles estavam presos e, milagrosamente, a cela se abriu depois que ele nasceu. Ele foi levado para uma comunidade. Foi criado pelo pastor Nanda e sua esposa Yasoda. Isso é só informação geral, isso não vai ser importante para a nossa história. Uma passagem curiosa que ele conta aqui, que a gente às vezes pode encontrar em outros lugares, é quando ele era muito pequeno. Um dia ele pegou um queijo escondido da mãe, começou a mastigar esse queijo. Ele não tinha idade para comer queijo ainda. A mãe foi lá abrir a boca dele para tirar esse queijo fora. No que ela abriu, a mãe adotiva, né, abriu a boca dele, olhou, e ela viu o universo inteiro, viu o corpo de Deus vivo, viu ela mesma. Ela se assustou, fechou a boca dele assim: não vou mexer com isso, não, come esse queijo aí. Isso é o que diz a lenda, digamos assim, né? Mas aí esse menino foi crescendo, e ele era um vaqueiro e tocador de flauta, né? Isso é interessante porque isso é bem arquetípico, né? Em algumas simbologias do Oriente, né? A vaca, o touro, o boi são símbolos do ego humano também, sabe? E a flauta, né, sendo tocada, é o símbolo do ser divino que nos habita. Então, o som da flauta que conduz as vaquinhas, os bois. Tem lá naquela passagem do Zen budismo, vaqueiro Zen, não sei se alguém fala, aquelas bolinhas de nanquim. É bem interessante. Uma vez a gente trabalhou isso aqui muito tempo atrás, né? Que é uma imagem que se assemelha aí, né? Então, Krishna é muito anterior, né? O budismo veio depois, e o Zen budismo ainda chegou muito depois, né? No Oriente, no Japão, na China, enfim. E trazem essa mesma imagem, né? Dessa flauta que é tocada e vai conduzindo, né, esses animais de pastoreio, assim, né? Então, essa era a atividade dele. E depois ele chegou a ter um reinado, porque, assim, eram muitos pequenos reinos na Índia, né? Naquela época. Não era nada unificado. Tinham várias cidades, estados, como era a Grécia antigamente, enfim, né? Todo mundo era grego, mas tinha Atenas, tinha Esparta, tinha sei lá o quê. Ali na Índia era mais ou menos a mesma coisa. Todo mundo era indiano, mas tinha suas cidades e estados. O Krishna teve um papel de governante, aparentemente, em alguma dessas cidades. E quando concluiu a sua tarefa, a sua missão, ele se retirou para a floresta e viveu os últimos anos dele lá em meio à natureza. Esse é o que se conta da vida dele, né? Mas o que importa para a gente aqui é que ele teve um papel importante dentro dessa batalha de Kurukshetra, né, que é o conflito entre Pandavas e Kauravas, né? Então, vocês lembram que eles eram primos, digamos assim, tinham uma ascendente comum, e os Kauravas eram filhos lá do rei cego, né? Dhritarashtra, e Pandu era o pai dos Pandavas, né? Então vamos ver o que ele fala aqui a respeito do papel de Krishna na guerra de Kurukshetra. Aqui estamos tudo na introdução ainda, né? Está dando um contexto aqui, né? Mas é importante, ó. Os 5 príncipes Pandavas e a centena que compunha a progenie dos Kauravas foram criados e educados juntos, recebendo a orientação de seu preceptor Drona. Arjuna era superior a todos em habilidade. Ninguém conseguia igualá-lo. Então, com isso, surgiu inveja e inimizade entre Kauravas e Pandus. Né? Pandus e Pandavas, sinônimos. Kauravas e Kurus é sinônimo, tá? A seu tempo, a disputa entre Kurus e Pandus a respeito do governo do reino chegou ao clímax. Duryodhana, ardendo em invejoso desejo de supremacia, engendrou uma esperteza, um jogo de dados fraudulento. Por meio de astuciosa maquinação elaborada por Duryodhana e seu perverso tio Shakuni, artista consumado na fraude e no logro, Yudhishthira, o irmão mais velho dos Pandavas, foi derrotado, lance após lance, e finalmente perdeu seu reino. Depois perdeu a ele mesmo e seus irmãos. Em seguida, Draupadi, a esposa deles. Eu já explico isso. Desse modo, Duryodhana roubou aos Pandus o reino deles e fez com que fossem para o exílio 12 anos na floresta.
e passassem um 13º ano disfarçados, sem serem reconhecidos. Depois disso, se sobrevivessem, poderiam voltar e reivindicar seu reino perdido. No momento aprazado, os honestos pandus, tendo cumprido todas as condições do seu exílio, voltaram e exigiram seu reino. Mas os corus se recusaram a abandonar sequer um pedaço de terra que fosse do tamanho de uma agulha. Então, aqui tem alguns aspectos arquetípicos já, né? Lembra que os Kauravas, os Kurus, eles representam os nossos vícios, né? As nossas paixões, os nossos pecados, os nossos equívocos, né? E os Pandus representam as nossas virtudes, né? Mas aqui, o Pandu, o irmão mais velho, e o Dishitra, não precisamos gravar esses nomes, tá? Isso aqui, alguns que vão se repetir, só o principal é Arjuna, Krishna, né? Alguns ali, devagarinho vai pegando, não se preocupe com os nomes não. E o Dishitra foi inocente, né? Foi ingênuo, foi se metendo num jogo de dados ali, né? Com Duryodhana, que era o irmão mais velho lá dos Pandus, e ele acabou sendo enganado. Duryodhana fez umas fraudes lá no dado, ele foi perdendo, né? Como se fosse umas apostas com dados lá, que faziam, né? Enfim, ele foi perdendo muitas coisas, inclusive perdeu o reino, porque os Pandus eram os legítimos herdeiros do trono, né? Então, digamos assim, os legítimos herdeiros do trono da consciência, né? São, digamos assim, essas virtudes são emanações divinas, já que estão florescendo dentro de nós. A elas pertence esse reino, digamos, da consciência humana, né? Mas em algum momento esse reino é usurpado, né? De alguma forma, por isso que nos habita também, que crescem juntos, assim como o joio e o trigo vão crescendo juntos, né? Isso é outra imagem arquetípica importante. Então, Pandavas e Kauravas vão crescendo junto, né? Eles são em convivência mútua. Então a gente precisa da dualidade, certo? Essa é a mensagem aqui. Digamos assim, a gente não sabe o que é o perdão se a gente não conhecer o que é o ódio, a mágoa, o ressentimento, a vingança. A gente não sabe o que é a cura se a gente não conhecer a doença. Enfim, a gente não sabe o que é a humildade se a gente não conhecer o que é o orgulho. Então, Kauravas e Pandavas, eles precisam crescer juntos. Até uma certa etapa da caminhada humana, a dualidade é indispensável, né? Então, a gente precisa dessa dualidade. Por isso que o joio e o trigo crescem juntos até o momento da ceifa, né? Comparando com esse outro livro, seria o eu superior e o eu inferior? Isso, exatamente. Os Pandavas, o eu superior. Dá para dizer assim, que ele coloca 3 camadas, digamos, aqui no patchwork, né? Ele coloca a máscara, o eu inferior e o eu superior. Digamos que o eu superior é como se fosse Krishna, é como se a gente colocasse uma camada intermediária ali entre Krishna, entre o eu superior e o eu inferior, que seria essa das virtudes. Aí são os Pandavas, eles estão mais próximos de Krishna, do eu superior, mas ainda não é ele, é aquilo que já brilha um pouquinho, que já tem saúde, já tem um pouquinho de saúde psicoespiritual dentro de nós, né? São os Pandus. E, engraçado, os 5 irmãos, eles tinham uma única esposa, né? Porque essa história eu lembro. Um determinado dia, eles saíram e a mãe deu uma recomendação, a mãe deles. Falou assim, olha, hoje tudo que vocês conseguirem aí pela rua, chegando em casa, vocês dividem, tá? Tudo bem, né? E aí tava tendo lá uma competição esportiva para ver quem que ia casar com a princesa não sei das quantas lá, já não lembro o nome dela. Ele fala aqui, né? Draupadi. E aí Arjuna, como era muito habilidoso, como falam, ele conseguiu atirar lá a flecha. Isso também é arquetípico, né? Porque tem na Odisseia, se eu não me engano, também Ulisses também atira uma flecha que passa no meio de um monte de arco, né? A Arjuna faz a mesma coisa aqui. Ele atira uma flecha que passa no meio de um monte de arco lá e consegue acertar o alvo, e aí ele ganha a mão de Draupadi. Ele chega em casa com a esposa mãe e fala, pois bem, né? Agora vai ser a esposa dos 5, né? Fazer o quê? Então vamos lá, né? Então ficou esse arranjo ali, né? Todos os 5 tinham a mesma esposa, né? Sério? Ele aconteceu isso na história? Assim, isso tem um contexto talvez mais simbólico do que qualquer outra coisa, né? Nessas histórias é difícil de separar o que é histórico e o que é simbólico, né? Não sei dizer. Mas tem detalhes? Tem detalhes. Isso está no Mahabharata, né? Que aqui ele está fazendo um resumo do Mahabharata para a gente entender como que a história chega onde... Porque lembra que o Bhagavad Gita é o 6º capítulo do Mahabharata, né? Então aqui ele está dando um resuminho da história até a gente chegar ali no 6º capítulo, para a gente não cair de paraquedas já na batalha.
Então tudo isso aqui que ele está contando é o que já vinha acontecendo antes, né? Eles crescendo e tal, aí eles casaram com todos os quadrupádios ali, e aí Duryodhana foi lá, enganou Yudhishthira, perdeu o reino, eles foram 12 anos para o exílio, então todos os Pandus foram 12 anos para o exílio e voltaram ao 13º ano, e também isso é outra coisa simbólica, né? 12 é sempre ligado ao tempo, né? O 12 e o 7 são os que regem o tempo, né? Por isso que os segundos, as horas são todos múltiplos de 12, né? 60 segundos, 60 minutos, tal, é 24 horas, 12 horas, é 24 horas, o ano, né? 360 é tudo, né? Múltiplos de 12, então os ciclos são ligados ao número 12, né? Então eles passaram 12 anos e um 13º, né? O 13º também tem esse aspecto. Eu não sou especialista nesse assunto, né, numerológico, mas tem um significado simbólico aí também, né? A gente vê em várias, até o próprio, né, os 12 apóstolos, né, e tal. Aí tem lá os cavaleiros da Távola Redonda, aí tem o 13º, que acho que é o Parzival, né, não sei o que lá. Tem toda essa simbologia dos 12, aí tem um 13º, que é alguém que tem aqui então era 12 anos, e um 13º ano que eles tinham que viver no reino escondidos. Ali, né, para depois eles poderem reivindicar o trono. Só que aí, quando eles chegaram para reivindicar o trono, os Kauravas falaram: negativo. Combinado feito não significa combinado cumprido. Vocês que se virem agora. Então aí que a batalha se tornou inevitável. Vamos chegar lá. Quando se tornou inevitável a guerra, Arjuna, da parte dos Pandus, e Duryodhana, da parte dos Kurus, foram em busca do apoio de Krishna na sua casa. Lembra que Krishna era o governante de um reino vizinho. Duryodhana chegou primeiro ao palácio de Krishna e sentou-se arrogantemente à cabeceira do leito em que Krishna estava repousando, fingindo dormir. Arjuna chegou e ficou humildemente de pé, de mãos postas aos pés de Krishna. Já mostra a atitude de cada um, né? Quando o Avatar abriu os olhos, foi portanto Arjuna que ele viu primeiro. Ambos pediram a Krishna que ficasse com eles na guerra. Krishna declarou que um lado teria seu enorme exército e o outro teria ele próprio como conselheiro pessoal, porque, contudo, ele não pegaria em armas no combate. Foi dado a Arjuna ser o primeiro a escolher. Sem hesitar, ele sensatamente escolheu o próprio Krishna. O ambicioso Duryodhana regozijou-se em ficar com o exército. Então o Duryodhana sentiu que ele se deu bem, né? Porque se o Arjuna foi escolher primeiro, ele escolheu um cara só e eu vou ter milhares de soldados a meu dispor. Então a batalha está ganha para o meu lado. Ele pensou assim, né? Antes da guerra, Krishna serviu como mediador para tentar resolver a disputa de maneira amigável, viajando de Dwarka para Hastinapura, a capital dos Kurus, a fim de persuadir Dhritarashtra, Duryodhana e os outros Kurus a devolverem aos Pandavas o reino que de direito era deles. Mesmo ele, entretanto, não foi capaz de levar Duryodhana, enlouquecido pelo poder, e seus seguidores a aceitarem uma decisão justa, e foi declarada a guerra. O campo em que se deu o conflito foi Kurukshetra. O primeiro versículo do Bhagavad Gita começa na véspera dessa batalha. No final, lá já vai dar spoiler, ocorreu a vitória dos Pandus, né? Os 5 irmãos reinaram com nobreza, sob a suzerania do mais velho, Yudhishthira, até que, no final de suas vidas, retiraram-se para o Himalaia e ali entraram nos domínios celestes. Então aqui ele já está dando um resumo de todo o contexto aqui do livro, né? Arjuna fazia parte dos Pandus? Isso, Arjuna era um dos 5 irmãos Pandus. Até agora a gente só conheceu ele e Yudhishthira. Vai entrar um pouquinho em alguns outros ali, vai falar que cada um simboliza. É legal desse livro aqui porque o Yogananda ele vai trazendo também esses aspectos simbólicos. Vai falar, Arjuna simboliza tal coisa, né? Yudhishthira simboliza tal outra coisa. O que cada um deles simboliza enquanto virtude para a nossa vida diária, né? O Arjuna, ele é basicamente aquele que decide, que escolhe. A gente já falou um pouquinho sobre isso, né? Essa capacidade que a gente tem de discernir, de escolher o que a gente quer, né? Para a nossa caminhada, para a nossa vida. Esse é Arjuna, né? Então, digamos assim, interessante, né? Arjuna contou com os conselhos de Krishna para fazer as melhores escolhas para a batalha, digamos assim, né? Então é isso que eles... Ali ele já estava exercendo o poder de escolha, certo? Ele já falou o que você quer. Deu o poder para ele escolher. Porque no fundo Arjuna é quem decide. A nossa vida toda nós estamos sendo guiados por Arjuna. Nós estamos escolhendo. Mesmo quando a gente não saiba. Não tem como não fazer uma escolha. Eu não quero escolher, quero deixar a vida me levar. Isso já é uma escolha. Certo? Você já está deixando a correnteza te arrastar, já é uma escolha. Né? Isso é uma das coisas que Krishna vai ensinar para ele aqui em algum momento. Porque na Índia, algumas linhas, por exemplo, pregavam a não ação.
Porque toda ação, digamos assim, com motivos egóicos, gera karma negativo, certo? Então, segundo algumas linhas de pensamento na Índia, falam, então melhor não fazer nada, porque eu não estou gerando karma negativo. Mas aí não Aí, tá escolhendo. isso, aí Krishna fala, isso não existe. Tá Você está escolhendo nesse não fazer. mundo, a natureza desse mundo é ação. Não fazer nada já é uma ação. Isso também já está gerando karma. Você cruzar os braços e não fazer nada. Isso já é alguma coisa, certo? Nesse mundo é impossível não fazer nada, né? Então, aquilo que Arjuna recebe de Krishna, dentre as instruções muitas, é essa daqui. Então eu vou pular aqui uns parágrafos, vou ler aqui o finalzinho para a gente finalizar essa parte, ó. A mensagem de Shri Krishna no Bhagavad Gita é a resposta perfeita para a idade moderna e para qualquer idade. A yoga da ação determinada pelo dever, aquilo que a gente estava falando, do desapego e da meditação para se alcançar a realização divina. Trabalhar sem a paz interior de Deus é o inferno. E trabalhar com a alegria dele sempre borbulhando na alma é levar consigo, onde quer que se vá, um paraíso portátil, interior. O caminho que Shri Krishna defende no Bhagavad Gita é a senda áurea, intermediária, moderada, tanto para o ser humano mundano, culpado, quanto para o mais elevado aspirante espiritual. Seguir o caminho defendido no Bhagavad Gita será a salvação deles, porque este é um livro de autorrealização universal, apresentando o homem a seu verdadeiro eu, a alma, e mostrando-lhe como ele evolui desde o espírito, como ele pode realizar na terra os deveres corretos e como pode voltar para Deus. A sabedoria do Gita não é para que áridos intelectualistas realizem com seus versículos uma ginástica mental para o entretenimento de dogmáticos. Em vez disso, é para mostrar ao homem e à mulher que vivem no mundo, sejam renunciantes ou envolvidos com vida familiar, como viverem uma vida equilibrada, que inclui o contato real com Deus, segundo os métodos graduais da yoga. Beleza, então acho que aqui, na próxima ele vai trazer mais alguns aspectos simbólicos da obra, e depois ele já entra aqui na obra propriamente dita. Seguimos? Até. Mestre, fazei que eu procure mais consolar.